Então, podemos começar? Todo mundo autoriza a gravação? Ok. Ok. Então, pode. Vamos lá, Janine. Oi, Patrícia. Eu projetei aí, mas aí vai ter que ficar dessa forma mesmo, pequenininho, né? Até porque não dá mais tempo tentar novamente enviar para alguém, mas aí a gente vai fazendo dessa forma, Tá bom. ok? Ok. Boa tarde, né? Novamente a todos e todas. Esse trabalho, né? Política curricular, o Estado, a globalização e as invisibilidades presentes na BNCC, ele é parte de um trabalho maior que vem sendo desenvolvido, porque eu sou doutoranda da UFPE, do Centro de Educação, e trabalho com educação do campo já há algum tempo, desde a graduação, mestrado, e agora continuando com doutorado, e envolve algumas questões de currículo, né, como é que aparece, como é que essa presença da educação do campo no currículo nacional, na BNCC, né, o que aparece e o que é invisibilizado. E aí esse trabalho foi um trabalho conjunto, né, um ensaio pensado em conjunto, que não vai conseguir se deter a determinados pontos com uma maior expansão, mas vai trazer um pouco da reflexão que a gente já vem tecendo, tanto nesse meu campo de pesquisa, quanto nos grupos de estudo que a gente vem se desenvolvendo. Então, faz parte dele Diana, Divane, que está apresentando trabalho em outra sala, e a nossa orientadora, que é Kátia Silva Cunha. E aí, né, para dar assim uma ideia geral para vocês do que é que a gente vem trabalhando nesse trabalho, né, uma das intenções principais dele é analisar mesmo e discutir essa política nacional da atualidade, que é a BNCC, né, pensar um pouco esse currículo oficial, né, e pensar também o Estado, né, o papel do Estado dentro desse movimento, enquanto um representante desses discursos políticos, enquanto essa entidade que ainda, né, proeminente ali no campo das políticas públicas educacionais, e tecendo, né, esse pensamento, considerando também o papel da globalização como representante de um projeto político, né, mundial, que vai algumas vezes sutilmente, outras nem tanto, introduzindo no local, no regional, né? E ainda movimentando essas propostas políticas, né, que é a favor de um pensamento neoliberal, que interfere nas políticas educacionais, né? E aí discutindo a partir de um pensamento, né, que é pensamento com o qual a gente vem trabalhando, que é um pensamento pós-estruturalista, e tentando, né, tecer algumas considerações, porque aí a gente são questões que a gente não pode concluir, mas tecer algumas considerações, né, pensando essas políticas, essas práticas educacionais compreendidas como relações de poder que vão se deslocando e que vão construindo e reconstruindo diversas questões, né, e levantando demandas dentro desse campo social. Então, a nossa intenção mesmo aí, né, só para a gente ter uma introdução, é pensar essas determinações do mercado, que são movidas pelas influências do capital internacional, né, que influenciam essas políticas sociais, que, por consequência, né, vão ali influenciar e utilizar as políticas educacionais como estratégia mesmo para seus fins, né, e como uma consequência, muitas vezes isso a gente percebe, e às vezes percebe também de uma forma bastante presente na política curricular nacional, o desprezo a essas diversidades, as significações, os saberes, né, e as diferenças que são tão importantes para a formação mesmo do sujeito e das suas identidades. E aí o objetivo, né, como eu já tinha trazido para vocês, seria analisar mesmo, discutir essa política nacional, refletir sobre essa BNCC, ampliar esse pensamento, né, a partir das ações do Estado, das influências da globalização, que se apresenta como uma agenda que é organizada de forma mundial, a partir do pensamento de uma cultura educacional comum, né, mas que em contrapartida, né, a partir quando a gente analisa essas questões, a gente também consegue revisar, criticar as políticas educacionais por meio dessas pesquisas que a gente vai realizando.
E aí o caminho, né, que seria, no caso, a nossa metodologia, o caminho que a gente segue, o nosso posicionamento epistemológico para basear as nossas análises, então a gente traz como referência esse pensamento pós-estrutural, né, porque ele vai buscando operar sempre ali, a partir do núcleo desse conhecimento, buscando os seus limites para alargar esse conhecimento, e aí adentrar mesmo esse inconsciente de outras interpretações, como a via de outras interpretações, e que vão fugindo e escapando às lentes mais convencionais de interpretação e de análise de contextos sociais, políticos, né? E aí, como uma forma, né, de dialogar com a gente nesse pensamento, trago aí uma referência de Williams, quando ele diz assim que esse pensamento, de fato, pós-estruturalismo, ele trabalha por dentro das estruturas, né? Não é que as estruturas não existam, mas elas existem, mas a gente precisa trabalhar por dentro delas, entendendo que elas não possuem um centro imutável, né? E que por isso, a partir do momento que a gente trabalha por dentro delas, fica mais fácil desfazer de alguns postulados que são exclusivistas de verdade, de pureza, como algo fixo, né? E aí a gente entende a diversidade, né, dos contextos. E aí, nessa direção, a gente dividiu esse trabalho em 3 sessões, que uma é pensar esse Estado como representante dos discursos políticos, a globalização e as suas influências, e as invisibilidades que a BNCC, ela traz, né, no seu texto político. E aí a gente... Eita, eu acho que eu tirei a projeção, minha gente. Não, ela ainda está aparecendo para a Ainda gente, tá, pode né? É continuar. porque, para mim, ela Sim, deu uma sumida agora. tá aqui sim. Tá aí, né? Ai, Jesus. Como é que eu faço para ela voltar agora? Para poder continuar passando, porque aí eu não sei se eu vou passar para vocês. Passou? Mudou? Mudou sim, tá no slide que começa com entendemos as políticas públicas como Estado em ação. Uhum. Ah, eu acho que eu vou ter que começar, porque aqui, para mim, ela sumiu completamente agora. Bom, mas vamos lá, né? Vamos passando. Entendendo as políticas públicas como o Estado em ação, que é a que parou, né? Eu vou movimentando Isso, aqui, se por acaso ficar alguma coisa destoante, você me fala, te porque aí aviso eu sim. tento, que agora eu realmente perdi a visão. Bom, mas então, aí pensando, né, esse Estado, né, enquanto essa entidade proeminente na política pública, e aí pensando essa entidade que está ali movimentando e se estabelecendo e que vai influenciando e criando impactos na própria sociedade, tanto na sua ação quanto na sua inação, né? Porque a partir do momento que o Estado também ele decide não fazer algo, não se posicionar politicamente sobre algo, também está fazendo política nesse momento e aí também está exercendo impactos sobre a sociedade, né? Então, essas agendas acabam, né, por si sendo um campo extremamente disputado por esses atores sociais, né, e aí Serafim Dias vem nos dizer que essa identificação dos problemas sociais e que vão se colocando como demandas na construção das agendas, elas estão sempre ali envolvidas de valores, de interesses, e que estão sempre condicionados a questões que são tanto ideológicas como projetos políticos, como a questão das relações que são estabelecidas entre os sujeitos que vão se envolvendo, inclusive até os afetos que vão sendo construídos. Então, tudo isso influencia nessas questões de identificação dos problemas, na construção das demandas e que vão sendo levados para as agências, para as agendas políticas, né? E aí, nesse momento, o Barreto também nos diz que diferentes atores eles estão ali, né? Envolvidos nessa construção e nessa identificação de problemas e vão interpretando essas políticas, né? Vão dando o seu olhar e também as suas características na hora de fazer essas interpretações políticas que vão levar em consideração referências que são próprias
né, dos atores sociais, dos seus grupos, e que muitas vezes se colocam como conflitantes, né, porque existem vários pensamentos, né, e interesses e afetos que vão sendo colocados nessas questões, nesses diferentes grupos e classes, né, e que vão também representando ali a sua cultura, a instituição a qual pertence, né, e por isso também há esse resquício muito de cunho pessoal. E aí, quando a gente pensa a globalização, aí a gente vem, né, trazendo ela para esse contexto, entendendo que ela intenciona transmitir a ideia de que existe uma unidade, que ela é mundial, uma unidade da própria humanidade. Só que quando se pensa nessa unidade, né, todas as vezes que vai se pensar um consenso, né, acabam se deixando algumas questões de fora, porque todo consenso exclui algo. Então, essa face, né, que a globalização traz, que é muito de representante de um projeto neoliberal, ela tem como consequências polarizações e exclusões que desrespeitam diferenças, né, porque acaba tendo um modo de agir que é muito fragmentado, e a partir desse momento que se fragmenta, e aí se prioriza algo para se trazer como um consenso, outras coisas tão importantes quanto ficam de fora. Então, essa padronização é um instrumento que pensa essa globalização, né, e a BNCC, de uma certa forma, representa essa padronização, acaba desconsiderando ali, né, a questão de diversos trabalhos e aprendizagens da escola, e vai se partindo mesmo de um pressuposto, de um entendimento que existe uma escola que ela tem uma certa qualidade, porque ela tem características que são definidas, e que vem se colocando como, que traz o mérito e o desempenho de cada um, como se fosse o ponto principal, e como se todos fossem iguais em seus contextos, em suas realidades, em seus pontos de partida, né? E aí acaba-se, através dessa intenção, acaba-se a partir dessa intenção, transmitindo, né, essa responsabilidade do insucesso de resultados, principalmente do insucesso, porque quando os resultados são positivos, né, todos querem o mérito, mas os insucessos são sempre responsabilidade, né, das escolas, dos gestores, de professores, dos alunos. Então, esse pensamento de padronização e de testes, e de números e de resultados, que tem sido muito frequente no campo educacional, buscar sempre números, né, apontar números. E aí, quando a gente pensa, né, a BNCC, ela traz ali de uma forma transparente, né, e aí a gente percebe essas intenções homogeneizantes dentro desse texto político que ela carrega, com finalidades mesmo de padronizar a escola, sujeito, tentar reproduzir sujeitos únicos e universais, como se todo mundo, né, tivesse ali nas caixinhas, quadradinhos, fossem todos iguais, né, dentro dos seus tempos e espaço, e de uma forma que não é tão transparente, né, mas que aí acaba se disfarçando, né, se colocando a partir de um véu de um discurso democrático, né, a partir de um conhecimento comum, em prol desse conhecimento comum, que vai igualar todos os estudantes e vai, né, transportar essa prática de ensino como uma responsabilidade no sucesso da aprendizagem, e essa prática acaba, né, invisibilizando realmente, principalmente as minorias políticas nesse contexto político de currículo e de pensamento de um currículo nacional, né, um padrão nacional. E aí, quando esses saberes... Oi? Tem mais 2 minutinhos, tá? Ok, eu estou já terminando, só falta 2. Tá certo. Pronto. Quando esses saberes e identidades nessas culturas, eles são reconhecidos, e aí a referência passa a ser esse sujeito único, o ensino ele tende, né, a se tornar muito mais abstrato, porque ele vai colocar todo mundo como se estivesse na mesma realidade, como se fossem os mesmos, e aí tem uma fala importante que Ball nos ajuda, né, nesse sentido, quando ele diz assim, que grande parte das políticas, em especial as educacionais, elas são sempre pensadas para um ambiente que é uniforme,
que é homogêneo, né? Como é o caso do que a gente está discutindo aqui. E aí, tendo essa característica, ela acaba sendo aplicada para contextos e condições que não são adequados, né? E aí falha justamente por isso, por não levar em consideração as variações de recursos, dos contextos, as desigualdades locais, culturais que tem nesses espaços. E aí, para a gente fechar aqui as considerações, né, a gente pode trazer algumas reflexões que foram tecidas, né, que é justamente que essas políticas e as práticas educacionais, elas passam a ser compreendidas enquanto relações de poder, né, as políticas educacionais, elas envolvem relações de poder, e que estão sempre ali se deslocando na construção e reconstrução do campo social. A gente percebe também que existe a intenção de um controle nesses processos educativos, né, e por meio deles controla-se também, né, as intenções de controlar a escola, e alinhando, né, essa condução desse controle a lógicas que são hegemônicas, com pensamento padronizante e excludente, né, e que trazem aí o pensamento de que todos se encaixam no mesmo padrão, tem sido cada vez mais fortalecido, né, através dessa ideia das eficácias das avaliações, sobretudo essas avaliações que são realizadas em larga escala, né, e que não conseguem representar a melhoria de fato, né, da educação, nem apreender todos os processos que estão envolvidos, tanto em relação às escolas, a professores, a alunos, né, e que são usados como resultados, como se aqueles resultados fossem verdades, né? Mas aí, essa compreensão mesmo, é preciso haver essa compreensão em relação à educação, reconhecer esse direito, né, que é colocado como foco do conhecimento, trazer esse conhecimento dos estudantes, da família, da sua comunidade, entender que essas diferenças são constituidoras de relações sociais, constituidoras de identificações desses sujeitos, né, e que os conhecimentos padronizados no currículo, eles vão sempre restringir, né, os conhecimentos e esses solos culturais dessas minorias que ficaram invisibilizadas, e vão impedir mesmo o avanço da construção de identificações e, consequentemente, do próprio processo educativo. Então, é isso, algumas referências, né, que são as que aparecem aí, mas a gente traz algumas outras no próprio trabalho, e é isso. Acho que passei muito do tempo não, né, Patrícia? Não, não, 2 minutinhos só. Gente, Bom, gente, é isso, obrigada. Obrigada, Janine, muito interessante o seu trabalho. A gente vê cada vez mais, né, essa discussão sobre essa invisibilização, né, e como isso vai atingindo, né, os sujeitos cada vez mais, né. Muito interessante o seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Então, a discussão que a Obrigada. gente tem bastante, né, dentro aqui do Educação Currículo, né. Então, vem muito importante trabalho. O próximo, a gente também pensa pensar os 15 minutinhos também para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, quiser abrir o microfone. Até agora não. A gente segue para o próximo trabalho, que é o do Bruno. Desafios para ensino de matemática. Se quiser já compartilhar a tela, Bruno. Vou compartilhar. Tá. Tá aparecendo? Tá aparecendo para a gente. Então vamos iniciar. Bom, Tá, boa tarde, pessoal, novamente aí. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, ele tem 2 autores, né? Eu, Bruno Henrique dos Santos, e a professora doutora Paula Carolei, da Unifesp, minha orientadora, né? O título desse trabalho é Desafios para o Ensino de Matemática, né, nas turmas dos anos finais do ensino fundamental. Aí, assim, para vocês poderem entender um pouco do contexto, né? Eu sou mestrando, né, do Profei, Programa de Mestrado em Educação Inclusiva em Rede, né, um
mestrado nacional, e a minha universidade, né, sede é a Unifesp aqui de São Paulo. O objetivo do trabalho de mestrado, do projeto que nós estamos iniciando, né, é investigar as potencialidades pedagógicas inclusivas, né, da metodologia ativa de ensino gamificação para o ensino de matemática. Esse é o objetivo do nosso projeto, né. O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje fala um pouquinho da primeira etapa, né, porque antes de entrar na parte da metodologia ativa, da gamificação, né, de como isso pode ajudar o ensino da matemática, a gente fez um trabalho inicial de investigação dos desafios enfrentados pelos docentes. Então, a gente sabe que a matemática é uma disciplina com muitos desafios, né, para quem ensina, e mais ainda para quem aprende, né. Bom, aí os objetivos, né, como só para detalhar um pouco mais, investigar os principais desafios enfrentados pelos docentes, né, a gente não focalizou nas dificuldades do aluno, né, mas sim nas dificuldades do docente para lecionar essa disciplina, com foco, né, até coloquei aqui, com foco nos anos finais do ensino fundamental, né. Até nas pesquisas que a gente tem feito, a gente tem esse achado de pesquisa, né, tem notado que ainda são poucos trabalhos que contemplam, né, os anos finais do ensino fundamental. Tem muito trabalho para anos iniciais, tem muito trabalho para ensino superior. Agora, anos finais, a gente percebe que tem um buraco ali, né, um certo hiato, e isso é até algo para a gente refletir, né, porque a gente fala bastante sobre essa questão do aluno que, quando chega no ensino fundamental e depois vai para o ensino médio, ele perde um pouco do interesse nos estudos, né? E eu acho que isso reflete um pouco aqui a falta de estudos, né? De uma quantidade maior de estudos para esse nível de ensino que é tão importante, né? O próprio nome diz, né? Ensino fundamental, anos finais. Então, a gente precisa dar um pouco mais de atenção aqui para essa etapa. Bom, falando um pouquinho da metodologia, né, do trabalho, fizemos aí um estudo exploratório, tá? Uma pesquisa bibliográfica nos artigos do portal de periódicos da CAPES. Então, a gente decidiu fazer essa pesquisa nos periódicos da CAPES, porque se a gente escolhesse muitos portais, né, muitos sites, poderia ficar uma pesquisa muito, muito ampla, né, e talvez a gente não conseguisse extrair aí resultados precisos, né. Então, a gente focalizou os periódicos da CAPES, fizemos uma busca inicial por títulos, né, e aí elencamos algumas palavras-chave, né. As principais seriam desafios, dificuldades e ensino de matemática, né, já que a gente está pesquisando, né, sobre os desafios, colocamos essas palavrinhas aí que são as mais importantes. Ao fazer essa pesquisa nos periódicos da CAPES, a gente encontrou 152 artigos, então muito artigo. Não daria para fazer um estudo minucioso com essa quantidade tão grande, né? Mas também tem outro detalhe, é uma quantidade grande, mas conforme eu já comentei anteriormente, esses 152 artigos, conforme a gente vai lendo ali os títulos, né, o próprio resumo, né, que a gente leu também, são trabalhos que a maioria focaliza em educação infantil, anos finais, tem bastante coisa de ensino superior, ou então bastante coisa teórica, né, e a gente buscava por práticas pedagógicas, né, para os anos finais. Então, esses 152 artigos, obviamente que eles não interessavam, todos eles não interessavam, né, o nosso trabalho específico. E aí a gente partiu para essa etapa de fazer um refinamento e uma filtragem das palavras-chave, né? E aí a gente colocou, né, além de desafios, dificuldades, ensino de matemática, colocamos ensino fundamental e anos finais. Incluímos, né, algumas palavrinhas-chave. E aí há uma redução drástica, né? De 152 artigos, a gente caiu aí para 9 artigos apenas, falando sobre anos finais, né? Então, é algo que eu já tinha comentado, né? É uma preocupação que a gente tem
e esperamos, com esse trabalho aqui, estimular ou motivar outros colegas a estudarem mais esse nível de ensino que é tão importante. Então, 9 artigos de 152 é pouco, né? É muito pouco. Bom, por outro lado, ficou mais fácil, né, de fazer um estudo mais aprofundado, né? 9 artigos é uma coisa muito mais exequível, né, digamos. E aí, alguns resultados que a gente obteve no estudo desses artigos. Conseguimos identificar os principais desafios enfrentados pelos professores de matemática, né? O primeiro deles, não necessariamente nessa ordem, né, mas o primeiro deles é o medo de errar por parte dos estudantes. Então, os professores falam bastante sobre isso em trabalhos, em pesquisas, sobre a questão do aluno ter medo de errar e isso causar um certo bloqueio no seu aprendizado. Uma outra coisa que a gente encontrou foi a questão das dificuldades de abstração, né? Principalmente nessa passagem dos anos iniciais para os anos finais, né? Os alunos estão acostumados a trabalhar com materiais concretos, né? Uma coisa mais lúdica, e quando passa para os anos finais, isso às vezes tem uma ruptura, né? Uma quebra. Não deveria ter, né? Mas existe essa quebra, e aí os alunos passam a ter um pouco de dificuldade na questão mais, assim, teórica e de abstrair os conceitos. Bom, outros dois aspectos, né, que a gente percebeu aí, que são desafios para os professores, é a questão da falta de motivação e o engajamento, né, causado pelos métodos tradicionais de ensino. A gente pesquisou bastante sobre isso, né, muitos professores têm uma formação de muitos anos, né, se acostumaram, alguns se acomodaram a trabalhar de determinada maneira, e isso acaba criando uma dificuldade para o aluno aprender, mas também para o professor ensinar, né, porque você está ali ensinando há 20, 25 anos do mesmo jeito, e recebendo um aluno de uma nova geração, né, geração Z, alunos que nasceram, cresceram, estão acostumados com tecnologia, são imediatistas, né, então aí uma espécie de choque, né, choque de gerações. E um outro aspecto também que tem a ver, né, são as metodologias pouco dinâmicas, né, que são centralizadas sempre na exposição do professor. E a gente discute bastante sobre isso no trabalho, né. O problema não é o método tradicional em si, né. A aula expositiva, ela é importante, ela é interessante, e não dá para ensinar sem usar, né, a aula expositiva. Agora, a gente não pode simplesmente focar só nesse tipo de aula, né, e tem que criar dinâmicas dentro dessa aula expositiva, né, participação, diálogo, comunicação, né. Bom, aí, discutindo um pouco também sobre o que aparece aí nos artigos, muitos dos artigos que a gente pesquisou, né, quase 100%, cita bastante o Oles Kovismose, que é um matemático, estudioso bem importante, que estuda essa questão do paradigma do exercício, né? Então, ele afirma, né, de acordo com seus estudos, com as suas pesquisas, que os professores de matemática ainda estão presos, né, no paradigma do exercício. O que seria isso? Aquela aula que todo mundo aqui, acho que se acostumou a ter na escola, né? O professor vai lá, explica a matéria, né? Aí passa alguns exercícios, os alunos fazem ali exercício de fixação, né, reprodução, para ver se entenderam o conteúdo. Esse é o paradigma do exercício, que foi bastante utilizado e ainda continua sendo predominante, né? E aí ele propõe que o Kovismose propõe que a gente faça uma mudança, né, do paradigma do exercício para um paradigma mais de investigação. Então, em vez do professor sempre trazer aquele conteúdo pronto para a aula, o professor tem que jogar aquela sementinha ali, né, instigar a curiosidade dos alunos,
E se fosse assim, né? Estou colocando aqui um retângulo, o que vocês sabem do retângulo, né? Ele dá bastante exemplo de geometria. Em vez do professor chegar e colocar a matéria, explicar e pedir exercício, ele sugere que o professor trabalhe com a curiosidade, criatividade e o diálogo com a turma. Tá? Bom, outros aspectos que a gente percebeu aí já é na parte das sugestões, uma necessidade da utilização de tecnologia educacional. Isso ajudaria bastante a amenizar, né, e a superar esses desafios enfrentados pelos professores. A questão da comunicação, interação e diálogo é bem importante, né? A gente está acostumado aí, ou foi acostumado no passado, com aquele professor autoritário, né? Aquela coisa da palestra mesmo, né? Então o professor fala e o aluno só escuta e depois tem que se virar para fazer a lição. E muitos autores, né, o Scovsmos é um deles, tem proposto isso, né, não só nas aulas de matemática, mas em todas as disciplinas, né, uma maior comunicação e interação entre a turma. Né? Isso facilita, né, desenvolve um ambiente ali propício, né, fértil para o aprendizado. Bom, depois que a gente conseguiu aí elencar, né, alguns dos desafios e já trabalhar com algumas possibilidades de superação, nós também colocamos no trabalho algumas propostas de enfrentamento, né, baseado naquilo que os professores e os pesquisadores já estão colocando, né, nos artigos, e também algumas coisas que a gente vem pesquisando aí por fora, né, que são as experiências de aprendizagem criativa, né, de focalizar mesmo aí na autonomia do aluno, na criatividade, e acho que até hoje à tarde, se não me engano, tem, mais tarde, né, uma palestra sobre isso, acho que é interessante para quem puder assistir. A questão da ludicidade, né, então os jogos, mas não jogos, assim, isso é uma coisa que a gente estuda bastante também. Não é levar simplesmente um jogo para a sala e deixar lá os alunos abandonados, né, mas o professor sempre está ali mediando, explicando, né, combinando regras, ajudando a turma nessa parte lúdica, né, não é uma coisa jogada, né, tem que ser sempre planejado e sempre tem que ter intencionalidade pedagógica. Bom, os autores também dos artigos sugerem aulas expositivas, né, só que dialogadas e participativas. Então, o aluno tem que estar participando ali a todo momento. Metodologias ativas de ensino, né, se fala bastante sobre isso, mas é sempre bom a gente complementar aqui. Trilhas criativas, aí já entra um pouco, né, no trabalho da minha professora orientadora, Paula Carolei, que ela trabalha bastante com gamificação, com ludicidade, né, e ela tem um trabalho sobre trilhas criativas que podem ajudar nesse ambiente, a deixar o ambiente mais fértil para a aprendizagem, motivar os alunos e, ao mesmo tempo, proporcionar um aprendizado mais significativo, né? Com projetos, narrativas, expressões artísticas, várias maneiras, né, de aprender. Bom, a gente fala bastante no trabalho também sobre um currículo vivo e contextualizado, né? Então, quanto mais o professor conseguir aproximar o currículo, a colega acabou de apresentar sobre a BNCC, né? Quanto mais o professor conseguir trazer esse currículo teórico para o contexto, para o dia a dia dos alunos, mais proveitoso também vai ser o ensino. E digamos assim, o nosso foco no trabalho de mestrado, gamificação, também aparece como uma possibilidade, né, de enfrentamento desses desafios. Está ligado aqui às trilhas criativas, está ligado a você fazer uma aula com metodologia ativa de ensino, né? Então, a gamificação seria algo que amarra, né, várias possibilidades que podem ajudar os professores e os alunos. Bom, e aí, partindo aqui já para o final, os nossos próximos passos, né? Depois dessa parte inicial mais teórica, né, então a gente estudou os desafios, né, procurou entender quais são, o que é difícil para o professor ensinar, por que é difícil, a gente partiu para a parte da gamificação, tá? E a parte da educação inclusiva também, e
posteriormente vamos escutar os professores, né? Vamos fazer entrevistas, um trabalho de campo, porque é importante, né, que a gente vai focalizar o estudo numa determinada escola, então tem que entender quais são as necessidades daqueles professores, daquela realidade, né, daquela escola na qual vamos fazer o trabalho, né. E aí, depois de escutarmos os professores, nós temos em mente, né, o plano é construir de forma colaborativa, né, nós e os professores da escola, atividades gamificadas, e aí, por meio de oficinas, né, um processo de mentoria, conforme a gente vai explicando algumas coisas teóricas para os professores, a gente também vai recebendo deles algumas informações e construindo ali juntos atividades, né, situações de gamificação que podem ser utilizadas no dia a dia deles, né, conforme disponibilidade, conforme o tempo também permitir, né, para que a gente ajude, né, os professores e compartilhe, né, os nossos conhecimentos, nossas ideias, para que o ensino deles em sala seja mais facilitado e, consequentemente, o aprendizado do estudante também. Bom, tem algumas referências aí que eu utilizei nesta apresentação, e quem quiser depois conhecer mais detalhes do trabalho, é só me escrever aí que estou à disposição. Recebendo palmas aqui, parabéns, muito interessante o trabalho. Eu acho que é muito isso, né, o nosso campo da pesquisa, né, o quanto pode estar contribuindo, né, para os professores e para essas novas ideias, né, achei bem interessante a pesquisa estar conectada com a escola e poder estar testando e trazendo essas novas possibilidades para os professores, muito interessante. Porque a gente percebe isso nas pesquisas, né, que a gente anda fazendo, que acho que está muito desconectado mesmo, né, a teoria está muito longe da prática, né, então creio que projetos que sejam pesquisa de campo mesmo, que vá até a escola, dialogue com os professores, acho que é a melhor forma de melhorar, assim, porque aí cada um, eu entro com a parte da teoria, os professores têm a prática e todo mundo sai ganhando, né. Esse diálogo. Muito bom. E acho interessante, né, como conversa também, né, com... Opa, a Nelly quer falar? Desculpa. Já ia depois. Quanto, né, o contexto de cada lugar, né, ele vai alimentar e vai trazer novas ideias. Acho que conversa bastante com o que a Janine estava falando no começo, né, sair dessa homogeneização para entrar no contexto, né, no contexto de cada local e de cada escola e de cada professor, né, cada turma é única, né, então isso é muito importante, né, que a universidade, que as pesquisas estejam buscando esse diálogo. Mais alguém? Então a gente vai para o trabalho da Vânia, que é o próximo, se ela quiser já compartilhar a tela. Sim, já vou aqui compartilhar. Penso que estão a ver. Sim? Sim, estamos vendo agora. Se eu colocar em modo apresentação, conseguem ver aí? Continuam a ver? Conseguimos, continuamos vendo. Perfeito. Ótimo. Então posso dar início então à minha comunicação, pode ser? Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, é um gosto estar aqui convosco nesta partilha de reflexões, de sugestões, que eu acabo também por guardar na minha bagagem, e é isso que se pretende destes encontros. A comunicação que eu apresento aqui hoje intitula-se a formação inicial de professores à luz de uma cultura digital, conceções e pistas para a construção de um web currículo, em que tem como investigadoras Vânia Graça, que sou eu, Kátia Gonzaga e Paula Quadros Flores.
Então, dizer que... Não sei se consegue... Estava a tentar mudar o slide. Ok, acho que já está. Então, dizer-vos que, de facto, as transformações provocadas pela pandemia Covid-19 vieram, no fundo, reafirmar algumas necessidades colocadas já há algum tempo acerca das nossas relações com o mundo, mas também com o outro. E, neste sentido, a escola e a universidade têm a responsabilidade de repensar as formas de ensinar e de aprender numa lógica de inovação pedagógica, em que, de facto, haja aqui a utilização consciente e pedagógica das tecnologias digitais, colocando-a sempre ao serviço dos problemas humanos. Ou seja, para melhor compreender a realidade em que vivemos. E isso leva-nos a acreditar que necessariamente os nossos professores em formação inicial devem, de facto, construir práticas educativas que sejam direcionadas para uma educação, então, 5.0. Considerando esta premissa, pretendemos então refletir a partir destes referenciais teóricos que colocamos aqui do lado esquerdo, em que, portanto, partindo destes referenciais teóricos, pretendemos construir um projeto transversal ao currículo de formação inicial de professores, que tenha, de facto, como objetivo desafiar os estudantes que estão em formação inicial docente a pensarem e a protagonizarem, enquanto futuros docentes, que serão, currículos escolares ao serviço, então, da transformação do ambiente da aprendizagem, direcionada, então, para uma educação 5.0. Claro que, e destacar já esta questão, que este projeto está ainda a ser desenvolvido, portanto, está a ser criado, é um embrião, digamos assim, que está a ser maturado. Seguimos, portanto, dentro do projeto, nós começamos, portanto, por compreender algumas das ideias dos alunos, neste caso dos estudantes em formação inicial docente, e, portanto, optamos por aplicar um inquérito online, com questões abertas e fechadas, e por isso é que nós seguimos uma metodologia quantitativo-qualitativa, porque tem aqui questões abertas e fechadas, e decidimos então questionar 23 estudantes que estavam em formação inicial, portanto futuros professores, de 2 mestrados profissionais aqui em Portugal. Para a análise desses dados, utilizamos as técnicas de análise de conteúdo de Bardan. Como eu já disse, essa aplicação, portanto, do questionário tinha várias questões, não é? E uma delas era o que é que entende por webcurrículo? E ali, por acaso, esqueci-me de parar. E, portanto, o questionário era composto por várias questões, mas nesta comunicação apenas vamos nos focar nesta questão que nos permite também compreender essas ideias que os alunos têm, não é? Para então melhor qualificarmos a sua prática educativa e então criar, no fundo, este projeto. E por isso, é apenas um recorte de uma pesquisa muito mais ampla, não é? Que abordamos aqui conceitos balizadores, não é? Deste projeto formativo numa perspectiva de educação 5.0. E, portanto, focando-nos apenas nesta questão, porque não temos tempo para nos focarmos nas restantes, questionamos então os alunos e os resultados permitiram-nos entrar aqui 4 grandes categorias. A primeira relacionada com as competências digitais, em que os alunos de facto associavam o conceito de webcurrículo ao desenvolvimento de competências digitais. Depois, o recurso aqui às tecnologias digitais, em que eles associavam o webcurrículo ao uso das tecnologias digitais. Também evidenciaram-se aqui respostas que conceberam o webcurrículo como uma partilha de conhecimentos e materiais online, e aqui houve também um aluno que, portanto, relacionou aqui o webcurrículo com o ensino híbrido. Bem,
para melhor percebermos e perceber, portanto, cada categoria tem, de facto, aqui respostas que vão ilustrar exatamente isso. Vamos aqui perceber melhor que tipo de respostas é que se encaixam, então, nestas categorias. Dizer que 2 estudantes não responderam a esta questão, portanto, optaram por não responder a esta questão. Da nossa parte, tivemos curiosidade em perceber porquê, não é? Porque depois também se perceberá que houve 5 estudantes que diziam que não sabiam o que era o web currículo, portanto, não sabiam definir. Portanto, 2 não responderam, portanto, deixaram a questão em branco, e 5 escreveram que não sabiam definir e não sabiam o que era o web currículo. Ora, então, relativamente a cada uma destas categorias, e tentando agora demonstrar aqui as evidências que emergiram. Então, relacionado com o conceito de web currículo, associado então ao recurso às tecnologias digitais, que foi a categoria que mais se evidenciou nas respostas dos estudantes, verifica-se aqui, por exemplo, respostas claramente a associar aqui, de facto, o uso das tecnologias, como, por exemplo, o estudante 14, o ensino a partir das tecnologias digitais, o estudante 7, que diz que é um currículo que se desenvolve por meio das tecnologias digitais. Portanto, há aqui, de facto, um grande ênfase à questão da tecnologia digital, que associam, então, a esta questão, a este conceito de web currículo. Depois, também se verificam estudantes que consideraram o conceito de web currículo portanto, relacionado aqui com a partilha de conhecimentos e materiais online. Por exemplo, o E2, que diz que o professor forma uma rede com materiais que pretende que os alunos utilizem e podem então criar uma rede e partilhar com outras turmas, por exemplo. Ainda mais interessante é a resposta do estudante 4, que diz que é um cruzamento de perspectivas através da partilha de conhecimento entre vários investigadores. Portanto, há aqui, de facto, o ênfase à partilha de conhecimentos e, portanto, há aqui, de facto, uma prevalência de um currículo que é, sobretudo, online, como nos diz o estudante E21. Também se verificou, portanto, estudantes, não é? Nomeadamente 2, que associaram o conceito de web currículo às competências digitais. E, por exemplo, se olharmos para o exemplo do estudante 1, ele diz-nos que está relacionado com as capacidades e aptidões de utilizar a web e os recursos informáticos como ferramentas. Mas o aluno E5 ainda nos foca mais isso, não é? Que é o conjunto de competências digitais. Então, o web currículo é um conjunto de competências digitais que se pretende que os alunos adquiram. Ainda mais interessante é que um único aluno refere que o web currículo de facto está associado e está relacionado com o ensino híbrido. Porém, não justifica, não apresenta aqui justificação nem motivos para considerar portanto, esta concepção que tem. E seria interessante perceber, não é, como é que ele explicaria esta questão. Ora, como eu disse, houve 5 estudantes que então não escreveram mesmo que não sabiam definir o que era o web currículo. E, portanto, é pensando nesta necessidade, não é, que se pretende refletir, não é, e se apresenta seguidamente aqui algumas pistas, algumas sugestões para se repensar então esta reconstrução do currículo da formação de professores, à luz daquilo que é a era digital. Então, como primeiro ponto, nós consideramos que é imprescindível que o professor se aproprie das tecnologias como um instrumento de interação, colaboração e protagonismo. Claro que esta apropriação nós consideramos que tem que ser, de facto, tem que ter aqui uma visão de uma aprendizagem mais humana, não é? Mais humanista, no sentido de ela tem que nos ajudar, no fundo,
a resolver problemas do nosso cotidiano, a compreender esses problemas do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Mais uma vez, na perspectiva, então, de uma educação 5.0. Além disso, o conceito de inovação é necessário, mas, sobretudo, perceber que ele é complexo e é plural, não é? O que muitas vezes se torna difícil mobilizá-lo e trabalhá-lo com os nossos estudantes em formação inicial. No entanto, é fundamental formar os estudantes numa perspectiva de inovação, não é? A questão aqui do hibridismo. Esta abordagem híbrida também nos remete aqui para a personalização do ensino. Porquê? Porque os nossos futuros professores têm que ter a capacidade de selecionar os materiais, construir tarefas para momentos presenciais e para momentos online, para vários ambientes de aprendizagem. E, portanto, eles têm que também olhar para a educação como para além de ser uma educação 5.0, ser voltada para esta personalização do ensino, porque cada aluno tem as suas necessidades, tem os seus interesses, tem as suas formas de aprender, não é? E já vimos que todos os alunos aprendem de forma diferente e com diferentes estímulos. E isso, claro que essa questão da personalização do ensino, do hibridismo, da inovação, requer que, de facto, as instituições escolares e políticas públicas possam ir ao encontro, então, daquilo que é esta personalização do ensino e este hibridismo, não é? Portanto, tem que criar ambientes dialógicos, de partilha, de experiências e conhecimentos, não é? Como nós estamos aqui também a fazer, não é? A dialogar, a partilhar, assentos aqui nesta tríade, não é? Que é a pesquisa, a ação e formação, não é? Tendo sempre como um dos aspectos fundamentais a integração curricular das TIC, não é? E por isso nós consideramos que aqui em Portugal de facto, já se começam a dar esses passos, já há aqui várias, portanto, já há aqui uma integração curricular das TIC, mas precisamos de nos desvincular também de algumas práticas ainda tradicionais. E, portanto, o currículo escolar precisa de ser repensado, não é? E tentando ampliá-lo numa perspectiva, então, de web currículo. Como resultados e conclusões, claro que nós apresentamos aqui um projeto, um objetivo de um projeto que queremos e estamos a criar, não é? É importante perceber primeiro de onde partimos para conseguir chegar, de facto, àquilo que é pretendido, mas permite-nos concluir aqui alguns aspectos, nomeadamente que a formação inicial de professores aqui em Portugal procura, de facto, revitalizar as práticas educativas, tentando integrar aqui novas metodologias ativas e inovadoras com base em recursos variados, sejam eles analógicos e digitais. E como eu estou também na parte da supervisão pedagógica e, portanto, estou neste momento a formar professores, tento que, de facto, eles consigam renovar as práticas e, sobretudo, integrar e fazer aqui até mesmo esta combinação, não é? Entre as tecnologias digitais e as metodologias ativas. Porquê? Porque pretende-se, de facto, aqui, como o Quadros Flores nos diz, uma nova cultura de educação digital na escola, não é? Melhorando aqui o tempo e os espaços educativos, exigindo continuar a repensar o papel do professor para o século XXI. E isto dito em 2010 e continua ainda muito atual. E, portanto, nós devemos pensar esta cultura da educação digital na escola numa perspectiva de educação 5.0, em que, mais uma vez, o estudante, o aluno, tem que ser capaz de saber fazer no sentido do bem-estar social, não é? E isso, de facto, exige um grande desafio ao professor, que está em formação inicial, que é a da constante atualização, formação e reflexão, não é? Sobre a forma como é que a tecnologia, de facto, é inserida neste processo, não é? No fundo, pretende-se aqui a renovação destas práticas educativas, não é? Alinhadas, então, com os programas e com as políticas educativas, mais uma vez focado e direcionado para a resolução e a compreensão dos problemas humanos. E, portanto, estas são apenas algumas pistas que nós deixamos e que nos vai servir de alicerce para maturarmos aqui o nosso projeto
e que espero que possamos conseguir trazer contributos e até num próximo seminário internacional do Web trazer já aqui outros resultados, mas consideramos mesmo necessário trazer aqui as ideias prévias, porque é das ideias prévias dos alunos que nós devemos partir para depois melhor atuar na nossa prática docente, neste caso na formação inicial de professores. Aqui são algumas referências bibliográficas que utilizamos ao longo da nossa apresentação e agradecer a vossa atenção e espero não ter falado muito rápido, porque o tempo preocupa-me e eu gosto de cumprir o tempo, mas estou disponível para as questões e para conversarmos. Obrigada. Sim, parabéns. Foi tudo dentro do tempo, sim. Não falou rápido, não, entendemos certinho, muito interessante, né? Essa formação inicial, né, já está incluso, né, a questão dessa reflexão, achei muito interessante, né, quando se coloca, né, que é uma reflexão e uma formação para os problemas humanos, né, a gente, se pós-pandemia, né, que é um momento paradigmático, né, de repensar, os professores repensarem os que já estão na ação em formação, né, sobre esse impacto da pandemia e da questão do uso das tecnologias na educação. Então, é muito interessante quando a gente, né, esse trabalho que já está pensando dentro da formação, né, a minha linha de pesquisa também é a formação de educadores, e a gente vê, tanto no Brasil, né, o exemplo que você traz, o quanto é importante esse pensamento, né, esse alinhamento e diálogo, né, sobre o uso das tecnologias e dessa cultura digital, mas muito inserida para o século XXI, né, os nossos problemas que temos vivenciado, né. Eu acho muito interessante e já ansiosa para ver os resultados da pesquisa no próximo Web Currículo. Quem sabe, não é? Vamos aguardar. Perguntas, quem quiser fazer perguntas, está aberto. A gente também pode fazer no final, se a gente quiser. Então, eu vou passar para o próximo, por conta mesmo da nossa questão do tempo. Aqui começou um barulho aqui na minha casa, espero que vocês não estejam ouvindo. Que é o Ronaldo, que é o trabalho de campo e uso de tecnologias digitais. Se quiser já compartilhar. Vou compartilhar. Tá certo. Faz aqui para compartilhar. Consegue ver minha apresentação? Sim, estamos vendo. Então, vou iniciar. Boa tarde, novamente. Boa tarde. Ela ficou um pouquinho menor do que estava antes. Acho que não sei se foi na hora de tentar expandir. Ficou melhor agora? Sim, tá melhor. O tema da minha pesquisa é trabalho de campo e uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação como promotores da alfabetização científica. Eu sou doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a minha orientadora, a professora Jerusa Vilhena de Moraes, também na Universidade Federal de São Paulo. Bom, a formação educacional desempenha um papel essencial na construção de cidadãos bem informados, com ênfase destacada no papel crucial do ensino de geografia na base educacional. Este tem como propósito estimular o pensamento crítico, estabelecendo conexões entre os alunos, seu entorno e o cenário global. O trabalho de campo e as tecnologias digitais da informação e comunicação
emergem como instrumentos-chave nesse processo. Ao integrar recursos tecnológicos, capacita os alunos a conectar eventos locais com diversas escalas geográficas, promovendo uma compreensão crítica do espaço onde vivem. A aula de campo, como recurso estratégico, aproxima a teoria da prática, permitindo uma observação crítica de eventos variados, promovendo uma aprendizagem significativa. Portanto, a pesquisa em questão irá considerar a alfabetização científica na educação básica como aporte do trabalho de campo e o uso de TDIC como suportes para que o aluno consiga ter a capacidade perceptiva e efetiva da resolução de problemas a partir do que se apresenta em seu espaço geográfico. Isso sugere-se que possibilite uma aprendizagem significativa, uma educação científica baseada nos conceitos e na sua efetiva contribuição. De acordo com Moraes, 2010, quando se trata de alfabetização científica, podemos trazer as discussões relacionadas às metodologias de ensino que têm enfatizado a necessidade de a escola propiciar ao aluno uma aprendizagem no sentido de leitura e escrita científica. Que o estudante consiga separar o que é teoria daquilo que é evidência, que possa confrontar as diversas visões que lhes são apresentadas. Conforme Kensky, os temas educação e comunicação são complexos e amplos. A educação e comunicação são necessidades exigidas em todos os campos em que prevaleçam as relações humanas e técnicas. Aponta que as possibilidades de explorar essas duas grandes áreas do conhecimento são inesgotáveis. De acordo com Anjos e Silva, 2018, o uso de TDICs pode possibilitar a modificação, amplificação e exteriorização de numerosas funções cognitivas, como a memória, a percepção, a imaginação, o raciocínio. Estudos apontam as TDICs como instrumentos semióticos à aprendizagem, que potencializa o desenvolvimento de alunos, expandindo as interações coletivas, Valente 2013. É importante ressaltar que a prática do trabalho de campo está associada à formalização da geografia como ciência. Considerando o período que corresponde ao final do século XVIII e início do século XIX, considerando os trabalhos de Alexander von Humboldt como um marco importantíssimo, suas observações da paisagem com critério científico, Laval 2013. Para Sonntag, o trabalho de campo pode ser concebido como um instrumento de análise geográfica que permite o reconhecimento do objeto que, fazendo parte de um método de investigação, permite a inserção do pesquisador no movimento da sociedade como um todo. Os objetivos: investigar a contribuição potencial do trabalho de campo aliada às tecnologias da informação e comunicação para a promoção da alfabetização científica em geografia. Realizar uma análise abrangente da literatura nas bases de dados ERIC e Scopus, abrangendo o período de 1980 a 2023, com o intuito de identificar e compreender o estado atual das pesquisas que abordam de forma integrada as temáticas do trabalho de campo, TDIC e alfabetização científica em geografia. Avaliar a importância da alfabetização científica como ferramenta fundamental para capacitar indivíduos a compreender e aplicar conceitos científicos em suas vidas diárias e explorar como essa competência pode influenciar a participação crítica em debates públicos, suas limitações e sua relevância na busca do conhecimento. Problema, uma questão que a gente traz aqui. Como otimizar a integração entre trabalho de campo e TDIC para promover efetivamente a alfabetização científica em geografia na educação básica, considerando a escassez de estudos integrados e a necessidade de desenvolver o pensamento crítico dos alunos para a formação cidadã mais abrangente. Metodologia. A pesquisa está em processo de revisão sistemática de literatura, está em fase embrionária, o que nos permitirá dar logicidade ao grande volume documental que a temática sugere. As publicações encontradas passaram por leituras flutuantes de seus resumos e alguns conteúdos, possibilitando identificar a possível aderência do texto com a pesquisa, dos textos com a pesquisa. A partir da base de dados Scopus, que possibilita a busca em várias áreas do conhecimento, permitindo fazer análise bibliométrica,
utilizando com o uso do Bibliometrics, uma ferramenta para estudos métricos da informação, bem como o uso da base de dados do ERIC, que é Education Resource Information Center, permitindo acesso aos artigos e relatórios relacionados à área da educação. Então, a gente obteve como resultado da busca, né, o quantitativo de arquivos encontrados na base, nas buscas dos termos. Está em inglês aí, porque você consegue ampliar muito maior os artigos fazendo a busca com os termos em inglês. E a gente chegou à seguinte conclusão. Na base de dados do Scopus, com o termo alfabetização científica, a gente conseguiu encontrar 151 arquivos. Trabalho de campo, 106. E tecnologia da informação e da comunicação, 15. Na base de dados do ERIC, a gente conseguiu encontrar, sobre alfabetização científica, 154 arquivos, trabalho de campo, 124, e tecnologia digital da informação e comunicação, 71.102. Isso possibilitou gerar, a partir do Bibliometrics, o gráfico com a tendência da produção científica anual de trabalhos relacionados aos termos que foram pesquisados. Então, em relação ao termo trabalho de campo, a produção científica relacionada ao termo trabalho de campo começou timidamente em 1980, né? O que sugere um início gradual, com pouca variação até 2003. Isso pode indicar que a área estava relativamente estável nesse período, obtendo avanços contínuos a partir de 2004. Esses avanços podem ser atribuídos a diversos fatores, como uma crescente conscientização sobre a importância do trabalho de campo na pesquisa acadêmica ou mudanças na prática de pesquisa. Em 2002, obteve o auge, o que indica ser influenciado por fatores como eventos globais, desenvolvimento tecnológico ou questões de pesquisas específicas que impulsionaram o interesse particular nesse ano. A leve queda na produção nos anos seguintes ao auge de 2020 pode ter sido influenciado por fatores sazonais, mudanças na disponibilidade de financiamento ou outros fatores externos, questões de pesquisas específicas que impulsionaram um interesse particular ou a pandemia. Resultados relacionados à produção científica anual ao termo TIDIC, que é Tecnologia da Informação e Comunicação. A produção acadêmica relacionada à TIDIC começou a ser significativa a partir de 2006, o que sugere um aumento de interesse na área nesse ano, possivelmente devido a avanços tecnológicos ou questões emergentes relacionadas à tecnologia e comunicação. Apresentou queda acentuada na produção acadêmica dos anos de 2007 a 2009 e novamente nos anos de 2015 a 2017. Essas quedas podem ser resultados de flutuações temporárias no interesse pela área ou de fatores específicos que impactaram a pesquisa naqueles anos. Teve um aumento expressivo a partir de 2018, isso pode refletir um ressurgimento do interesse na área ou uma resposta a eventos ou avanços significativos na tecnologia da informação e comunicação. A produção acadêmica se manteve superior nos anos seguintes, com pouca variação na produção. Isso indica uma estabilização do interesse e na pesquisa relacionada à TIDIC nos anos após 2018. Em geral, essas tendências podem ser influenciadas por uma variedade de fatores, como avanços tecnológicos, mudanças nas políticas acadêmicas, políticas educacionais, saúde e questões sociais em evolução. Em relação à produção científica anual de trabalhos relacionados ao termo alfabetização científica, a produção científica anual relacionada ao termo sugere uma ascendência na produção da temática a partir do ano de 2022, em relação às produções anteriores. Essa tendência de crescimento continuou até os dias atuais. Esse aumento na produção atual, em comparação ao passado, destaca a relevância crescente da alfabetização científica como uma temática de pesquisa em evolução. Essa análise fornece uma visão geral das tendências na produção acadêmica relacionada ao trabalho de campo, alfabetização científica e tecnologia da informação e comunicação, ao longo do período abordado. Para uma compreensão mais completa, à medida que a pesquisa avançar, será realizada análises mais detalhadas
mais detalhada dos fatores que influenciam as variações na produção ao longo do tempo. As considerações finais, o estudo está em fase inicial e propõe contribuir para o avanço do conhecimento em educação geográfica, investigando se a integração das TDICs no trabalho de campo pode promover a alfabetização científica dos alunos. A pesquisa realizada até o momento identificou a importância de considerar as interações entre essas abordagens tradicionais e tecnológicas no ensino da geografia e oferece possíveis encaminhamentos para o cotidiano da sala de aula para professores e formadores de políticas públicas. Aqui são as referências. Como o trabalho está em curso, né, é o tema da tese, a gente ainda está em fase embrionária, está levantando esses dados, essas informações, mas a ideia é essa. Obrigado, Ronaldo, pela explanação. É bem interessante, né, como alfabetização científica, né, é um termo que, pelo que, né, você mostrou, 2022, né, muito recente, né, ele está nas pesquisas, né, bem interessante mesmo, apesar, né, que com a própria pandemia, né, se tornou meio algo que vai aparecendo, né, pela questão científica, mas quanto ainda é incipiente, né, muito interessante o trabalho. A gente, pessoal, pela questão do tempo, né, por conta também da próxima palestra, então eu vou pedir para os próximos trabalhos já apresentarem e a gente abre para as perguntas no final, tudo bem? Tá? Para a gente não atrasar tanto, né? Então tem a Ruth e o próximo é o Alan, tá bom? Se a Ruth já quiser compartilhar a tela. A gente está conseguindo já ver sua tela, Ruth. Só não estamos conseguindo te escutar. Agora sim, a gente escuta. Perfeito, então. Então, pessoal, meu nome é Ruth. O nome do meu trabalho é A Importância da Inclusão do Pensamento Computacional na Formação Continuada de Professores. E eu tive, né, ali como apoio na autoria a Cícera Gomes da Silva e o Denner Rodrigues de Souza, que são mestrandos ali na UFAL. Eu sou graduanda de Pedagogia na UFAL. Então, para iniciar, né, a gente, como todos os trabalhos que vieram anteriores a mim já falaram, né, a computação ela está muito impregnada então no século XXI, principalmente pelo que a gente passou na pandemia, então cada vez se destaca mais. E com a BNCC reconhecendo a importância de enfatizar essa competência, a gente tem que, né, entender como que a gente insere então o pensamento computacional na sala de aula. E então esse trabalho vai focar principalmente na formação continuada, porque a gente percebe, né, o nosso grupo ali, na hora de escolher o tema do nosso artigo, a gente já percebeu que, aos poucos, esse pensamento computacional já está sendo inserido, né, na formação inicial, mas é importante a gente se atentar para a formação continuada, porque é onde estão, né, a maior parte dos professores, e professores que já se formaram há bastante tempo, professores que têm dificuldade, muitas vezes, de principalmente entender, né, como envolver toda essa coisa nova no dia a dia deles. Então, para iniciar, esse termo pensamento computacional, ele foi trazido, né, por Wink em 2016, mas a gente utilizou como base o artigo de Barbosa e Maltempo, de 2020. E ele vai falar em relação, por causa desse termo, né, então ele trouxe uma relevância muito grande para educadores e cientistas da computação trazerem isso aí para a educação dentro de sala de aula e para anos iniciais. Então, a gente, diante disso, né, entendeu a necessidade de desenvolver o PC. Então, eu vou chamar de PC em alguns momentos, tá, pessoal? Desde os anos iniciais da educação básica até, né, o ensino fundamental aí.
porque é preciso, né, elucidar principalmente quais são as dificuldades dos professores, como é que a gente trabalha isso com esses profissionais da educação. Então, os objetivos do nosso artigo foi explorar os desafios e as oportunidades da inclusão do pensamento computacional na formação contínua de professores de acordo com as diretrizes da BNCC. Não esquecendo, né, que a gente tem que sempre olhar de maneira crítica para isso, para essa inclusão, assim como a Janine falou na apresentação dela. Então, essa é uma das problemáticas que a gente traz, né? A gente trouxe aqui 3 problemáticas principais, mas claro que tem um pouco mais no artigo, então por causa do tempo, vamos minimizar um pouquinho a apresentação. Então, a primeira, por que os professores têm dificuldade em compreender os princípios do pensamento computacional? Quais são as principais barreiras e desafios encontrados ao aplicar o pensamento computacional no contexto do ensino regular? E como a capacitação dos professores pode superar desafios tecnológicos e integrar com eficácia os conceitos de pensamento computacional no currículo pedagógico? Então, essas 3 questões aqui vão nortear, a partir de agora, nossos resultados e conclusões. A metodologia utilizada para esse artigo é uma metodologia... Opa, passei aqui. Pronto. É uma metodologia de pesquisa qualitativa, né, fundamentada na revisão de literatura. A gente escolheu essa abordagem com o objetivo de explorar as complexidades e nuances envolvidas na integração do pensamento computacional na formação continuada de professores. Além disso, a revisão de literatura, em conjunto com a natureza qualitativa, permitiu uma análise, né, crítica e abrangente do tema. A coleta de dados que utilizamos foi em livros e artigos obtidos através do Google Acadêmico, PubPsic, Cielo e PubMed. A gente pegou no total 19 artigos da temática, mas descartamos 13 e foram aproveitados, né, 6 artigos sobre essa temática, além de 2 documentos oficiais da legislação e uma dissertação de mestrado. Em relação aos resultados e conclusões, então, foi possível, né, estabelecer uma conexão entre o pensamento computacional e a interdisciplinaridade, assim como o tema escolhido, né, da área de pesquisa do próprio artigo. E isso foi importante porque, usando como exemplo aqui, né, que eu trouxe aqui o artigo do Paiva, é que a gente consegue incluir o pensamento computacional em qualquer disciplina. A gente teve, né, o Bruno aqui na segunda apresentação, trouxe como é que inclui isso junto com a matemática, mas a gente consegue incluir em qualquer uma. Inclusive, nesse artigo aqui do Paiva, a gente tem uma amostra de uma inclusão na disciplina de língua portuguesa e redação. E aí eles utilizam ali aquela parte de você excluir palavras idênticas, utilizando sinônimos, como uma forma de utilizar a redução de dados dentro de um banco de dados. E utilizando um texto qualquer, pode ser um texto de Machado de Assis, pode ser um texto do Luiz de Azevedo. Então, você consegue incluir em qualquer disciplina da sala de aula o pensamento computacional. Então, ele não é restrito a exatas, ele não é restrito à matemática, ou à ciência, ou à física, ou à química. Ele pode sim ser trabalhado em história, em geografia. Então, a partir dessas práticas que a gente encontrou em outros artigos, a gente conseguiu, né, entender como que a gente pode criar uma interdisciplinaridade junto com o pensamento computacional dentro da sala de aula e criar aí, né, uma abordagem colaborativa e integrada na resolução de problemas complexos. Já falando de problemas complexos também, encontramos aí, né, uma metodologia muito interessante, com base no artigo de Ferreira de 2020, que é a aprendizagem baseada em problemas, que é uma metodologia ativa que você consegue também utilizar em qualquer tipo de disciplina, inclusive utilizar em conjunto aí a história, a geografia, até a matemática, né, ou então a língua portuguesa, e utilizando essas matérias em conjunto para resolver problemas que você passa para os seus alunos. Então, você está criando neles uma sensação aí de autonomia, principalmente na resolução de problemas do próprio dia a dia deles. Então, a sala de aula, ela consegue trazer, junto com o pensamento computacional, o dia a dia do aluno, não só mostrando para ele, escrevendo no quadro o que aconteceu em tal ano, você consegue pegar esse acontecimento histórico, por exemplo, juntar com o dia a dia dele, né, o que ele vive de fato no cotidiano dele, e introduzir aí uma abordagem que vai utilizar o pensamento computacional. Nós identificamos também alguns desafios, né, identificados pelos próprios professores. Utilizamos aí, nesse caso, um artigo do Barbosa, 2022, que vai utilizar o Libânio, né, como base. E a gente vai entender aí que esse desafio que é enfrentado pelos professores, ele vem muito de como foi feito
como aconteceu a capacitação docente dele, tanto na formação inicial quanto na formação continuada dele, e como também, né, vem do contexto que ele vive naquela escola. Então, é muito importante a gente conseguir compreender que o pensamento computacional não precisa de um computador para você utilizar. Você pode muito bem trazer tudo isso, a lógica computacional, a lógica de algoritmos, dentro de uma sala de aula em que as crianças nunca viram computador ou nunca viram internet, entendeu? Então, a gente sim consegue passar por essa barreira, né, superar essa barreira, utilizando, né, conceitos diferentes do que a gente está acostumado a ver dentro dessas palestras, né, de que computação sempre precisa ser coisa de web, computação sempre precisa ser algo que está online, não precisa, pode ser trabalhado offline, sim. Então, o Libânio vai trazer para a gente essa visão de que a gente precisa compreender a formação desses professores, não só focando no domínio técnico, mas na compreensão dos fundamentos. O fundamento é muito mais importante do que dominar uma ferramenta de linguagem de software. E, além do mais, né, finalizando aqui a parte das conclusões, nós encontramos como uma solução muito interessante a computação desplugada interdisciplinar, que também é chamada de CDI. E, para isso, nós utilizamos o artigo de Santos, Vera e Matos, de 2017, que é uma abordagem flexível e independente de recursos tecnológicos, capaz de integrar o pensamento computacional às realidades educacionais brasileiras, que é o que eu acabei de falar, né? Então, você promove a interdisciplinaridade de uma forma democratizada, sem precisar, de fato, do acesso aos recursos tecnológicos, que a gente sabe que no Brasil nem toda escola consegue ter esse acesso. Muitas escolas, principalmente de bairro mais periférico, elas não conseguem, muitas vezes, ter um computador para cada aluno na sala de aula. Então, como é que a gente vai trabalhar, de fato, a computação nesse sentido? Como é que a gente introduz o que significa uma lógica computacional, um algoritmo? Nada mais é do que trabalhar, de fato, o que a gente já tem hoje, mas trabalhando de uma maneira crítica, e juntando o pensamento computacional com o cotidiano do aluno, trazendo o que ele já vê no celular dos pais, trazendo o que ele já vê no próprio celular, o que ele vê no computador, enfim, para dentro da sala de aula, e sem tirar, né, a importância do conteúdo básico, o padrão que todos nós precisamos saber. E essas são as referências, né, que eu utilizei aqui nessa apresentação. Nossa, parabéns, Ruth. Muito bom. Agora eu fiquei, essa computação desplugada, eu mesmo vou ter que pesquisar bastante, porque eu acho que isso conversa muito, né, quando você traz a questão que é a lógica, né, computacional, né, não é exatamente o instrumento, né, o computador, né, e o quanto, e aí a gente cai novamente, né, na questão que a Vânia traz da formação inicial e dessa formação continuada do professor, né. Exato. Eu estava até falando com a minha orientadora, né, a professora Maria Aparecida, que a gente quer colocar em prática no que vem, então quem sabe no próximo evento vamos trazer os resultados. Porque a gente entende, aqui em Alagoas, a gente entende como é que é a verdadeira realidade, né, dos educandos. Então a gente precisa bater de frente com a realidade sem sermos cegos, né, de acharmos que todo mundo vai ter uma salinha de informática ventilada para fazer as coisas. Com certeza, né, dentro da realidade brasileira, né, a pandemia né, só remostrou, né, essa realidade para a gente, o quanto realmente, né, esse trabalho com os professores de ter essa formação em torno, né, dessas outras possibilidades, né, muito mais da lógica, do fundamento, né, o quanto é importante, porque os alunos em si, né, estão, né, integrados, né, via celular, ou, né, por essa coisa mais simples, né, mas o quanto a educação pode, né, com essa formação continuada dos professores, poder trazer isso e aproveitar aí no currículo. Mas gostei bastante de computação desplugada, acho que esse é um ponto aí de atenção que é bem importante. Que bom, dentro obrigada. da nossa realidade, né. Verdade. Obrigada. E agora o Alan Vieira, que é o ensino de ciências. Deseja compartilhar sua tela? Vamos lá. Agora meu trabalho vai conversar com o trabalho do Bruno, do Ronaldo, né? Trabalho de campo, né?
Isso. Bom, eu sou ex-aluno aí da PUC, eu sou mestre em Educação Currículo, eu defendi esse ano, no começo do ano, minha defesa, e agora eu estou na Universidade Federal do ABC, fazendo pós-graduação em ensino de Química. Esse trabalho meu aqui foi um esboço da monografia, de trabalho de conclusão, mas eu já alterei, não vai ser mais isso, eu vou fazer um mini curso, mas eu vou apresentar aqui no Webcurrículo, porque eu achei interessante esse tema, né, que é o ensino de ciências da natureza por investigação, as tecnologias digitais, dos PCN à BNCC. Então, a gente já evidenciou aqui nessas apresentações que houve um desenvolvimento tecnológico e científico, né, ocorrido nessas últimas décadas, que influenciou diretamente o ensino de ciências da natureza na educação básica. Com as tecnologias digitais, nós tivemos, então, um acesso, né, um oferecimento de informações e notícias em maior volume e velocidade, mas, ao mesmo tempo, também temos fake news, temos notícias inverídicas, incompletas, e o ensino de ciências da natureza por investigação, ele prevê, então, o estímulo à pesquisa e cultura científica, a compreensão de conteúdos, procedimentos, experimentos e atitudes em relação às ciências. Então, o objetivo desse trabalho é apontar os desafios do ensino de ciências da natureza pela abordagem por investigação científica, levando em consideração os recursos das tecnologias digitais. E elucidar dessa forma a abordagem educacional por investigação, destacando as duas referências, os PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e hoje temos a Base Nacional Comum Curricular. Os desafios que os professores vão enfrentar nesse processo, que já foi falado aqui por outros colegas, né? Eu só vou reiterar aqui o que vocês falaram. Os problemas foram: qual o sentido da abordagem educacional por investigação científica para o ensino de ciências da natureza? Quais foram essas mudanças ou alterações ocorridas dos PCNs à implementação da BNCC? E quais são os desafios que o docente vai encontrar, levando-se em consideração, então, os recursos das tecnologias digitais? A metodologia empregada foi predominantemente qualitativa, por levantamento bibliográfico, principalmente relacionando autores e obras em relação ao ensino de ciências da natureza por investigação científica e o uso das tecnologias digitais, e o documental, especificamente os PCN e a BNCC. A abordagem educacional baseada na investigação científica, nós temos, então, que o caráter investigativo das ciências da natureza tornou-se uma tentativa de romper com o ensino tradicional conteudista e descontextualizado. Então, isso a gente já vê lá no PCN, lá nos anos 90, né, e anos 2000. Então, compreender a ciência como um processo de produção de conhecimento, uma atividade humana, histórica, econômica, política, social, e a gente vai ampliando a ciência. Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, elaborando, então, um juízo sobre riscos e benefícios de práticas científicas e tecnológicas. Então, a PCN, para o ensino fundamental, já vai apontar a tecnologia nesse sentido. Nos anos 2000, nós temos, então, aí o ensino de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, sendo desenvolvidas através de competências e habilidades, e aí ele vai determinar 3 categorias: a investigação e compreensão, a representação e a comunicação, e a contextualização. Mas aí a gente ainda vê ainda um pouquinho desse processo, ainda uma coisa meio tradicional, né? Então, assim, parece que você vai seguir uma regrinha, né? Uma sequência. Você investiga, depois você representa, você passa do macro para o micro, você passa do qualitativo para o quantitativo. Parece que a contextualização ainda não está tão consistente nessa época, aí nos anos 2000. Mas os PCNs apontam já uma abordagem das ciências para a promoção da alfabetização científica, que já foi falada aqui por outros colegas. Então, o Chassot vai falar desse processo, que a alfabetização científica ela é potencializadora, porque ela torna a aprendizagem significativa. Mas aqui a gente
pensa na alfabetização científica como um domínio de uma técnica de linguagem científica. Então, assim, aí eu vou investigar, eu não posso seguir qualquer critério, não é um critério que vem da minha cabeça, existe uma técnica para eu poder triar, por exemplo, as informações para torná-las significativas. Só que Cicerón vai falar o seguinte, que a ciência, ela tem que ser vista também como uma produção cultural, então ela requer múltiplos olhares, não é só uma técnica. Então a gente tem que, perpassar esse conceito só de alfabetização, né? Então, aqui os múltiplos olhares, a gente tem aqui o sociológico, o antropológico, o histórico. Então, a BNCC, ela traz aí, então, né, na linguagem dela, lá no discurso da BNCC, a abordagem da ciência com o compromisso já de um letramento científico. Então, você vai ter a alfabetização científica e vai dar um passo a mais, que seria o letramento, ou seja, processos, práticas e procedimentos de investigação científica. E aí, então, nós vamos ter uma mudança do termo competência, lá do PCN para a BNCC, nesse ensino de ciências por investigação. Então, eu coloquei aqui para a gente compreender. Parece que, nossa, mudou. Não mudou tanto assim. Então, nós temos lá o que é a competência lá nos PCNs. Então, competência é uma mobilização de diferentes habilidades para resolver situações, problemas do cotidiano. Existiam as competências gerais, por exemplo, ética, cidadania, e as competências específicas, que estão relacionadas a áreas do conhecimento. Então, a gente vai pegar lá a matemática, a química, as ciências da natureza, enfim, cada uma com as suas competências específicas. A BNCC, ela vai colocar que a competência é uma mobilização que a gente grava como chaves, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Mas se a gente for pegar isso, essas competências, elas estão lá no PCN também, porque nós temos aqui conceitos e procedimentos, práticas, atitudes e valores. Lá no PCN a gente já tinha isso, né? A gente tinha lá estratégias conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, assim, o discurso mudou, mas é a mesma linguagem. Parece que a gente está trazendo uma atualização, mas não é tanto assim. Bom, com relação às tecnologias digitais, nós temos, então, para o ensino de ciências por investigação, o acesso e manipulação de informações, produção de conhecimento, resolução de problemas, simulação de experimentos e vivências, a gamificação, os laboratórios virtuais, vídeo, software, animação. O uso do celular em sala de aula é uma questão contraditória e não consensual, porque ainda há muita resistência em relação ao uso do celular em sala de aula, né? Justamente pela essa transição do que é tradicional para essa mudança com o uso das tecnologias digitais. Moran vai dizer lá no ano 2000, quando estava implementando esse uso das tecnologias digitais, um pouco de receio de que a gente ia trocar o que é feito na sala de aula apenas por questões, por estratégias apenas digitais ou usando o computador, por exemplo. Ele tinha um pouco de receio da gente não usar, por exemplo, outras estratégias que a gente usa em sala de aula, como trabalhos manuais, como laboratório, vivências, visitas técnicas, por exemplo. Então, o processo de investigação científica está intrinsecamente ligado à pesquisa. Então, práticas de pesquisa de investigação fazem parte do conhecimento do mundo. Então, Paulo Freire já vai falar isso, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. O conhecimento científico, ele mobiliza 3 domínios para a transformação social, que é o conceitual, como pensar a ciência. Então, não é simplesmente eu investigar por investigar. Eu tenho que pensar o que eu estou investigando, o que é essa ciência que eu estou buscando, isso para o aluno, né? O docente trabalhando isso no aluno. O epistêmico, o que se sabe lá no passado, o que vem até hoje, e como conduzir esse saber científico para frente, para o futuro, e o social, que é comunicar, representar, argumentar e debater cientificamente. Então, as tecnologias digitais, elas visam a criação de uma rede de conhecimentos que favorece essa democratização do acesso à informação, ela leva uma construção de uma sociedade justa e igualitária,
Paulo Freire vai colocar isso, então, que essa prática investigativa no ensino de ciência, ela tem que ser planejada, não é ao léu, porque eu tenho que conduzir o aluno dessa passagem de curiosidade espontânea para a epistemológica. Então, a gente tem que ajudar esses alunos a se apropriarem dessas informações, ainda mais hoje, tem muita fake news, tem muita informação incompleta, né, costuras de informações que a gente não sabe de onde que vem ou que são inverídicas. E conduzir os alunos, então, a esse entendimento através de um tratamento ético da informação e coleta de dados que reforma a credibilidade dos dados desenvolvidos. Então, é uma investigação crítica, significativa, reflexiva e ética. O professor ele tem que vencer essas barreiras que o próprio sistema de ensino oferece em relação às tecnologias digitais em sala de aula, principalmente o uso do celular. Eu mesmo ouço isso na sala dos professores, tem professor que é contra, que é reticente com relação a isso, ele acha que o aluno vai ficar vendo outras coisas dentro da sala de aula, ele não vai usar o celular adequadamente, então não dá, assim, um critério de confiança, não sabe conduzir isso dentro da sala de aula. Apropriar-se da BNCC com olhar crítico, porque a BNCC, ela vem com discurso, esse discurso às vezes vem né, disfarçado ainda de terminologias positivistas, tradicionais, por exemplo, verbos que a gente vê lá, principalmente no ensino de ciência da natureza, né, que concluir, testar, demonstrar, esses verbos ainda traz uma terminologia ainda meio tradicional. E tomar cuidado para a gente não usar a tecnologia digital como um conteudismo científico, né? Então, transformar a tecnologia digital para memorizar dados, conteúdos, reproduzir né, experiências descontextualizadas. Era isso que eu tinha para dizer, meio rapidamente, que eu sei que o tempo está terminando. Aqui são as minhas referências. Espero ter colaborado aí com vocês. Obrigado, Alan. Também é da casa, né, da PUC. Isso. Ai, que bom. Parabéns, obrigado pela sua explanação. Acho que, novamente, né, volta, pegou bastante dos outros trabalhos, né, conversa bastante, né, principalmente nesse olhar crítico à BNCC, né, a gente ter essa atenção, como você disse, né, que às vezes é só uma capa bonita, não, uma capa nova para o que já está sendo, né, dito e já foi sendo colocado, né, e essa atenção para esse olhar crítico e significativo, né, para as ciências e para o uso das tecnologias, né. Acho que você traz uma coisa muito importante, né, de como também os professores se apropriam, né. Então, há muitos momentos dessa resistência ao uso do celular, né, e aí a gente volta muito, né, à necessidade dessa formação permanente do professor, né, do professorado, dessa formação continuada, né, como a Ruth trouxe, assim como nessa formação inicial que a Vânia trouxe. Acho que isso é muito importante para poder fazer desse olhar crítico e humanista, né? As tecnologias, né, elas precisam vir dentro dessa solução, né, de problemas humanos, né? Trazer essas oportunidades para pensar o momento que vivemos, né? E aí eu trago também, né, os outros autores também que trouxeram esses desafios e o quanto, né, a pesquisa alinhada, né, dentro do contexto escolar, o quanto é importante, né, que o Bruno trouxe na questão da matemática, também na questão do trabalho de campo, né, o quanto é importante, né, as nossas pesquisas também estarem dialogando com as escolas, os seus contextos e os professores, para que elas sejam significativas e possam se retroalimentar, né. E aí a gente também fica curioso, né, aguardo, né, espero poder também estar nos próximos anos para poder ver os resultados das pesquisas, né, poder no próximo web currículo ter a presença de todas, todos, para poder trazer esses resultados tão bem interessantes. A gente fica aberto, quem quiser comentários, perguntas. A gente tem ainda mais 5 minutinhos para as 4, que aí já tem a próxima palestra. Mas agradeço muito
a disponibilidade e agradecer esse conhecimento compartilhado nesse momento. E se não tivermos perguntas, a gente pode, quem quiser abrir a câmera, a gente tira uma foto de todos nós. Marcar esse momento. Quem quiser abrir a câmera.